Olá, estamos aqui no 31º Encontro Nacional da ANPAP Existências 2022. Peço licença para compartilhar minha tela. E vamos dar início, então, à apresentação. Prédio das Docas de Dom Pedro II, na Gamboa, Rio de Janeiro, referências históricas de projeto e visualidade. Meu nome é Cíntia Moreira, da Universidade de Santa Úrsula, mestrado e curso de Arquitetura e Urbanismo. Pertenço ao Comitê Patrimônio, Conservação e Restauro. Contexto de nossa pesquisa, ele parte da nossa atuação no curso de Arquitetura e Urbanismo e no mestrado, entre 2019 e 2020, e para apoiar os alunos que estavam estudando essa região do Porto Maravilha, nós desenvolvemos o projeto Galpões da Gamboa, do Morro da Saúde ao Morro de São Bento. Nossas principais referências foram o Libânio Soares, 2013, com o trabalho Valongo, Cais dos Escravos, Memória da Diáspora e Modernização Portuária na cidade do Rio de Janeiro, de 1668 a 1911. Este foi um relatório de estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia do Museu Nacional da UFRJ em 2013. Líbano Soares, nesse momento, estava como consultor das atividades desenvolvidas no Porto Maravilha e, em paralelo, também desenvolveu essa pesquisa. Lamarão, 2006, um pouco antes, é um pesquisador bastante conhecido, que escreveu um trabalho Dos Trapiches do Porto, Dos Trapiches ao Porto, um estudo sobre a região portuária do Rio de Janeiro. E o Augusto Ivan, o arquiteto Augusto Ivan, em 2011, desenvolveu um trabalho no qual ele fazia uma proposta de divisão dessa região em núcleos. Eram 10 núcleos, sendo que o primeiro núcleo seria o núcleo Praça Mauá, onde está os galpões que a gente pesquisou. Onde estão os galpões. Ao pesquisar, nós identificamos 3 designações para o mesmo tipo de edificação: galpões, trapiches e armazéns, sendo que trapiches mais comum em essa designação mais comum em obras do século XIX e anteriores. E galpões e armazéns vão, ao longo do século XIX, aparecendo e depois permanecem. Também a designação trapiche aparece, mas em menor quantidade, porque os trapiches seriam situações um pouco mais, digamos, um pouco mais toscas, um pouco mais do que os que depois se desenvolveram no Porto e na região portuária. Nós tivemos contato com 55 galpões, trapiches e armazéns, do Morro da Saúde ao Morro de São Bento, e 12 mapas históricos que faziam referência a esse tipo de edificação na região. Aqui, num mapa criado pelo SEDURP, dos bens tombados no Porto Maravilha, as áreas de especial interesse urbanístico. Dentre estas áreas de especial interesse urbanístico estão esses bens marcados em vermelho, que são bens tombados, e destes os galpões que nós identificamos. Eles ficavam, nesse momento, os de 1 a 7 ficam na região portuária, e os outros, o galpão da cidadania, que fica aqui nessa região, e
os galpões ferroviários de Modesto Leal, eles todos também ficavam ao longo da região portuária, que depois foi aterrada até aquele ponto em que hoje está. Aqui nós temos os galpões tombados na zona portuária, armazém 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o prédio das antigas docas, galpões da Gamboa, ferroviários do Trapiche Modesto Leal. Aqui as datas, os decretos, tombamento municipal, tombamento federal, e depois tombamento municipal. Aqui sobre o mapa do Google Earth, nós temos os armazéns que estão à beira-mar, aqui as antigas docas de Dom Pedro II, que elas acompanhavam aqui o porto na época, e Trapiche Modesto Leal, galpões da Gamboa, que também estavam próximos, na época, à região portuária. Aqui o Morro da Saúde, um pouco para cá, o Morro de São Bento. Aqui, no nosso estudo focado, nós recortamos docas de Dom Pedro II e, como atesta o documento tombamento, foi um dos últimos testemunhos da obra do engenheiro André Rebouças na região portuária do Rio de Janeiro. Também registra um importante capítulo na evolução técnica de construção, no caso, a construção do galpão, e de modernização na operação de portos. Seriam os ancoradores, né, que o galpão realizou ali naquela época. Aqui nós temos algumas referências do projeto, que se desenvolveu de 1867 a 1879. A gente pode identificar instâncias. O projeto de viabilidade econômica, quando o Rebouças esteve na Europa para visitar portos existentes e portos, na época, modernos, para trazer a experiência para o Brasil. Chegando aqui, levou a ideia ao imperador, que se interessou, tanto que ele assinou vários decretos e favoreceu dispositivos para a execução do projeto, como desapropriações, levantamento de fundos. Porém, devido a diferentes injunções políticas, o projeto executado foi diminuto. Somente um armazém, o de número 5, foi concluído. No entanto, ele representou o ensaio de novas tecnologias, de fundações em profundidades médias também, uma inovação na época. Criamos uma pequena cronologia após o projeto, na verdade, e as nossas referências visuais são aqui concentradas, estão aqui concentradas. Revolta da Armada, fotografia, mapa de obras de melhoramento, praça, antiga praça municipal e também antiga praça Jornal do Comércio, o armazém com a vista do mar e a vista frontal. Aqui, no ano de 1893, uma construção importante, no final dos 20 anos anteriores, né, a construção já foi feita antes. Durante a Revolta da Armada, aqui tem um canhão e as barricadas. É uma foto de Gutierres, com aproximadamente o período de 1883 a 1995. Aqui temos o perfil do porto antigo, aqui os galpões ferroviários, Morro da Saúde aqui, e aqui também limítrofe com o mar, no antigo porto, as docas nacionais, né, que era o nome, segundo o nome do galpão
das docas de Dom Pedro II. Aqui são os piers, digamos assim, os ancoradores. Esse mapa foi feito em cerca de 1903, 23 anos após a saída de Rebouças do projeto. Novamente aqui, as docas de Dom Pedro II, vista frontal, na antiga Praça Municipal, que em 1904 era denominada Praça Jornal do Comércio. Uma foto de Augusto Malto, que está no arquivo da cidade. Aqui, a última imagem, que a gente tem ela de tomada geral, armazém número 5, da Companhia das Docas de Pedro II, coleção Emílio Ribeiro. A mesma foto, em detalhe, mostrando que as pessoas, inclusive, uma movimentação ao longo do porto, e a parte inferior e superior. E aqui nossas referências, e agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Um grande abraço a todos.